Hoje falaremos sobre o fuzil AK-47, ou AK como é oficialmente conhecida, também conhecida como Kalashnikov, é um fuzil de assalto de calibre 7,62 por 39 mm criado em 1947 por Mikhail Kalashnikov e produzido na União Soviética pela indústria estatal IZH. É a arma de fogo originária da família de fuzis Kalashnikov, ou AK. O trabalho de design na AK-47 começou em 1945. Em 1946, o AK-47 foi apresentado para testes militares oficiais, e em 1948, a versão de estoque fixo foi introduzida no serviço ativo com unidades selecionadas do Exército Soviético. Um dos primeiros desenvolvimentos do design foi o AKS, S-Skladnoy, ou dobrável, que foi equipado com um estoque de metal de subcobertura. No início de 1949, o AK-47 foi oficialmente aceito pelas Forças Armadas Soviéticas e usado pela maioria dos Estados-membros do Pacto de Varsóvia. Mesmo depois de quase 7 décadas, o modelo e suas variantes continuam sendo os fuzis de assalto mais populares e amplamente usados no mundo devido à sua grande confiabilidade em condições adversas, baixos custos de produção comparados às armas ocidentais contemporâneas, disponibilidade em praticamente todas as regiões geográficas e a facilidade no uso. O AK-47 foi fabricado em muitos países e tem atendido a forças armadas, bem como forças irregulares e insurgências em todo o mundo, e serviu de base para o desenvolvimento de muitos outros tipos de armas de fogo individuais, tripuladas e especializadas. Em 2004, das estimadas 500 milhões de armas de fogo em todo o mundo, aproximadamente 100 milhões pertencem à família Kalashnikov, 3/4 dessas são AK-47. Como armas do tipo AK foram feitas em muitos países, muitas vezes ilicitamente, é impossível saber quantas realmente existem. Seu funcionamento se dá de modo similar aos demais fuzis de assalto, pelo aproveitamento indireto dos gases que são desviados da parte posterior do cano até um cilindro montado acima deste, onde pressiona um êmbolo de longo curso que aciona o recuo do ferrolho de trancamento rotativo. O ferrolho desliza sobre 2 trilhos na caixa da culatra com uma folga significativa entre as peças móveis e fixas, o que permite que opere com o seu interior saturado de lama ou areia. Dispara munição 7,62 por 39 mm nos modos automático e semiautomático. Seu registro de tiro e segurança é considerado por muitos sua principal desvantagem, não corrigida nos modelos posteriores. É lento e desconfortável, exige esforço extra para operar, especialmente com luvas, e quando acionado produz um clique alto e distinto. Outra desvantagem é a posição do ferrolho, que permanece fechado após o último tiro. É alimentado por um carregador tipo cofre metálico bifilar de 30 projéteis, com retém localizado à frente do guarda-mato. Outros tipos de carregadores como o de 40 projéteis, ou o tambor de 75 projéteis da RPK também podem ser usados. Seu aparelho de pontaria é graduado de 100 metros a 1000 metros, 800 no AK, e um ajuste fixo que pode ser usado para todas as faixas de até 300 metros. Também pode ser equipado com um lançador de granadas montado sob o cano. A versão de coronha dobrável foi desenvolvida para as tropas aerotransportadas e denominadas AKS. Os AK foram concebidos com baionetas destacáveis do tipo faca, que associada à sua bainha transforma-se numa tesoura de cortar arames. Ao longo dos anos seguintes, o projeto do AK incorporou muitas pequenas alterações e atualizações, mas foi o fuzil de assalto experimental Korobol TKB-517, testado pelo exército soviético em meados dos anos 1950, que estimularam um maior desenvolvimento do AK. O Korobol TKB-517 era muito mais leve que o AK e com custo de produção de 2/3 deste, e significativamente mais precisa em fogo automático. Esse avanço levou o exército soviético a emitir novas exigências para um modelo mais leve e mais eficaz, que foram formuladas em 1955. Estes requisitos foram complementados pela exigência de um modelo complementar de apoio de fogo, fuzil-metralhadora. Ensaios das novas armas foram realizadas em 1957 e 58. Kalashnikov e sua equipe de IGELs apresentaram uma melhora com um novo tipo de caixa da culatra e outras pequenas melhorias, que concorreu com outras equipes de design a partir do Kovrol e Tula. Em termos técnicos, a proposta de Kalashnikov teve desempenho mediano nestes ensaios, com seus rivais provando ser mais eficazes e menos dispendiosos de fabricar.
A comissão de estudos, no entanto, decidiu novamente pelos mesmos critérios e recomendou o AK para adoção devido ao seu desempenho comprovado e familiaridade com a indústria e as tropas. Foi adotado oficialmente em 1959 como rifle, o AKM, Automatic Kalashnikov Modernizirованная, automática Kalashnikov modernizada, juntamente com arma de apoio RPK, versão de cano mais pesado. Como principais alterações, o AKM apresentou a introdução da caixa da culatra em aço estampado e dispositivo de boca para anular e reduzir o momento que tende a levantar o cano da arma quando do disparo. Outras mudanças foram o redesenho da coronha ligeiramente levantada e a empunhadura do punho tipo pistola. O compensador de boca pode ser substituído por um silenciador. Isto requer um silenciador especial e munição subsônica. Outra mudança do AKM foi uma melhora da alça de mira, com escalonamentos de 100 a 1000, em vez dos 800 da AK metros. Ambos os 800 metros e 1000, no entanto, são demasiado otimistas para qualquer uso prático, uma vez que o fogo efetivo é limitado a cerca de 300 a 400 metros, se não menos. Em 1974, o exército soviético oficialmente adotou a munição 5,45 mm e o fuzil AK-74, seu novo armamento padrão. O AKM, no entanto, nunca foi oficialmente declarado obsoleto e retirado de serviço, e ainda está em unidades do exército russo. Algumas unidades de apoio ainda estão armadas com modelos AKM. Há também um crescente interesse nas armas 7,62 mm, pois as tropas ficaram desapontados com a baixa eficácia da munição 5,45 mm durante os conflitos locais na década de 1990. Algumas forças especiais, principalmente da polícia e do Ministério de Assuntos Internos, atualmente operam na Chechênia com fuzis AKM. Os modelos AK e AKM foram amplamente exportados para os países pró-soviéticos em todo o mundo. Licenças de fabricação e pacotes de dados técnicos foram transferidos, gratuitamente ou com taxa nominal, para muitos países do Pacto de Varsóvia: Albânia, Bulgária, China, Alemanha Oriental, Hungria, Coreia do Norte, Polônia, Romênia, Iugoslávia. Países amigos como o Egito, Finlândia e Iraque também receberam licenças de fabricação. Atualmente, apesar da proliferação do calibre 5,56-5,45 mm, muitas empresas continuam a fabricar fuzis 7,62 mm para uso militar ou policial. Por exemplo, há uma AK-103, feito em limitada números pelas AMAs na Rússia. Além disso, a produção das AKS semiautomáticas continua em muitos países, incluindo a Rússia, Bulgária, Romênia, China, entre outros. Durante a Guerra Fria, a União Soviética e a República Popular da China, bem como os Estados Unidos e outras nações da OTAN forneceram armas e conhecimento técnico a numerosos países e forças rebeldes em todo o mundo. Durante esse período, os países ocidentais usaram fuzis automáticos relativamente caros, como o FNFAL, o HKG-3, o M14 e o M16. Em contraste, os russos e chineses usaram o AK-47. Seu baixo custo de produção e facilidade de fabricação permitiram que eles fizessem AKS em grande número. Nos estados pró-comunistas, o AK-47 tornou-se um símbolo da Revolução do Terceiro Mundo. Eles foram utilizados na Guerra Civil Cambojana e na Guerra Camboja-Vietnamita. Durante a década de 1980, a União Soviética tornou-se o principal comerciante de armas para países embargados por nações ocidentais, incluindo nações do Oriente Médio, como Irã, Líbia e Síria, que saudaram o apoio da União Soviética contra Israel. Após a queda da União Soviética, os AK-47 foram vendidos abertamente e no mercado negro para qualquer grupo com dinheiro, incluindo cartéis de drogas e estados ditatoriais, e mais recentemente eles foram vistos nas mãos de grupos islâmicos como a Al-Qaeda, o EIL e o Talibã no Afeganistão e Iraque, e as Farc, e os guerrilheiros na Colômbia do Exército de Liberação Nacional. Na Rússia, o Kalashnikov é uma tremenda fonte de orgulho nacional. A família do inventor do rifle de assalto mais famoso do mundo, Mikhail Kalashnikov, autorizou a empresa de engenharia alemã MMI a usar o bem conhecido nome Kalashnikov em uma variedade de produtos não tão mortais. Nos últimos anos, a vodka Kalashnikov foi comercializado com garrafas de souvenirs em forma de AK-47 Kalashnikov. Há também relógios Kalashnikov, guarda-chuvas e facas. O Museu Kalashnikov, também chamado de Museu AK-47, foi inaugurado em 4 de novembro de 2004 em Ijevsk,
na República Udmurtica. Esta cidade está na região dos Urais da Rússia. O museu narra a biografia do general Kalashnikov e documenta a invenção do AK-47. O complexo de museus de armas de pequeno porte da Kalashnikov, uma série de salões e exposições de multimídia são dedicados à evolução do rifle de assalto AK-47 e atraem 10 mil visitantes mensais. Nadeza Veshomomova, diretora do museu, afirmou em uma entrevista que o objetivo do museu é honrar a engenhosidade do inventor e do trabalho duro dos funcionários, e separar a arma como arma de assassinato das pessoas que a produzem e contar sua história em nosso país. Em 19 de setembro de 2017, um monumento de 9 metros, 30 pés, de Kalashnikov foi inaugurado no centro de Moscou. Um manifestante, mais tarde detido pela polícia, tentou pendurar uma faixa que dizia: "Um criador de armas é um criador de morte". Se inscreva no canal e ative o sininho para mais vídeos e até a próxima!